Hoje é um novo dia do novo tempo. Meus amigos, sejam bem-vindos. Smart Jungle, né? Nosso Smart Jungle de hoje, ele vai falar sobre a historiografia e literatura na Amazônia. Vocês sabem o que é isso, né? A gente vai falar um pouquinho no nosso vídeo sobre um dos maiores debates da história da Amazônia. Vamos falar sobre literatura, como é que a gente pode estudar essa literatura amazônica. Nós abordamos aqui um vídeo sobre a história e as obras do Padre Antônio Vieira, o Inglês de Souza, falamos sobre a Revolução do período colonial, até chegarmos à cabanagem. Tivemos nesse episódio aqui a participação do professor Dr. Alexandre Ranieri, né, doutor em Estudos Literários para a Universidade Estadual de Londrina, o professor Tiago Broni Mesquita, que é doutor em História Social pela Universidade do Rio de Janeiro, e foi um tema bastante interessante e a gente conseguiu fazer correlações muito interessantes aí sobre essa questão da literatura e da história, até mesmo com as questões atuais. Vale bastante a pena assistir esse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, desce o dedo no like, sabe que aqui é sempre novidade e coisa boa. Meu diretor, vinheta, por favor.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ayrton Bentes em mais um Smart Jungle. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a historiografia literária na Amazônia. Vamos estar falando aqui do período colonial, cabanagem, o período da borracha, entre outros temas bastante interessantes. Nós temos aqui duas grandes personalidades do estado do Pará dentro dessa questão da literatura e da história. Um é o professor Alexandre Ranieri, né? Professor doutor aqui, habilitado nos estudos da literatura na Universidade Estadual de Londrina, né? E o nosso outro participante aqui é o professor doutor Tiago Mesquita, que ele é lá da História Social também, fez o seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas hoje também professor da UFPA. Então, dentro desse debate aí, a gente vai falar, como eu disse aqui para vocês, um pouquinho sobre as grandes personalidades da história e da literatura da Amazônia. Vamos começar aqui com o nosso professor Alexandre. Professor Alexandre, conte aqui um pouquinho para nós o que é literatura amazônica. Como é que a gente pode definir a literatura amazônica? Então, Tom, é uma pergunta bastante cabulosa, vamos dizer assim, porque ela deriva de uma outra, né? O que é ser amazônico? O que é Amazônia? O que é uma identidade amazônica? É uma pergunta complicada, porque eu acho que cada pessoa, em cada contexto da Amazônia, tem a sua própria percepção do que é ser amazônico. Outra questão que permeia esta pergunta é o que é literatura, né? Se a gente for analisar desse ponto de vista, o que é o texto literário? Né? Ele é um texto com determinada carga poética, mas o que é poético para quem lê o texto? Né? Por exemplo, uma questão que essa também é uma questão que permeia a literatura brasileira. O que é literatura brasileira? Né? E quando ela começa? Né? O que é a literatura amazônica e quando ela começa? E aí a gente vai ver, pô, será que aquelas cartas que os viajantes escreviam e mandavam para o rei, elas tinham conteúdo literário? É uma questão que as pessoas se perguntam até hoje. É uma questão fundamental entender o que é literatura. Vejam, por mais que elas sejam ali documentos históricos, documentos que tinham um fim prático de informar o rei sobre o que acontecia na colônia, elas também podem ser vistas do ponto de vista literário. Aí a gente vai para uma outra pergunta. Será que tudo que é escrito, somente o que é escrito, é literário? E aí a gente vai para a questão da literatura oral. De que forma os povos originários da Amazônia, por exemplo, eles transmitiam. Né? Dentro do culturalismo, dentro da área que eu estudo, a gente entende que existem situações mais ou menos poéticas. Existe, por exemplo, eu posso julgar, por exemplo, que uma conversa de bar entre duas pessoas, vejam, alguém decide contar uma piada. Ok, aquela piada me causou um sentimento, né? Me fez rir, me fez esquecer dos meus problemas. Vejam, a literatura ela também tem essa função de catarse. A catarse ela pode ser atingida pelo riso, por exemplo. Né? Então, qualquer manifestação que use a linguagem como veículo, né, uma maneira de fazer com que o outro entenda o que passa dentro do meu subconsciente, e isso causa prazer estético, de alguma forma, ou seja, eu consigo fazer uma catarse, seja pelo riso, seja pelo pranto. Então, qualquer situação dentro da minha área de estudo pode ser vista como literária. Uma piada, por exemplo, uma história que se conta de pai para filho, uma apresentação musical, né? Um show de rock, por exemplo, que pode ser visto do ponto de vista literário. Então, dentro do culturalismo, a literatura ela é vista como
uma manifestação cultural que usa, que é intermediada por uma linguagem, seja ela oral, escrita, visual e por aí vai. Então, Perfeito. Oi? Não, eu ia completar, né, o que o senhor está falando, professor, que era justamente essa questão que aqui, né, no nosso polo da Amazônia, sobretudo aqui na nossa região ribeirinha, por exemplo, alguns municípios, né, com a questão da música, né, aí as dificuldades do ensino e aprendizado, histórias, hábitos, costumes, elas vêm, né, com carimbó, siriá, lundum, né, e acaba também podemos considerar essas vertentes aí, né? Sim, com certeza. São belíssimas manifestações. Por exemplo, tô saindo para o pós-doutorado com um trabalho sobre mito e música, sobre Hum, lendas e músicas da Amazônia. E aí vou trabalhar com o Maestro Teixeira, não sei se tu sim, conheces, ele é, sim, sim, inclusive, que dá nome à Lei do Municipal de município, Incentivo à Cultura. sim, Né? Enfim, então a música também ela pode ser vista do ponto de vista literário, porque ela tem um aporte escrito, né? Ela tem uma letra, mas ainda que não tenha, a linguagem musical é também uma linguagem, e ela tem há uma intencionalidade por trás de quem produz uma música, ainda que ela não tenha a letra, de tocar de alguma forma, né? Tons mais graves podem ter um determinado efeito de sentido em quem escuta. Então, essa é uma grande questão. Como é que a gente pode definir? Então, acho que o mais importante do que responder essa pergunta, porque eu acho que cada autor, os vários autores que estudam a Amazônia e a literatura na Amazônia, eles vão ter perspectivas diferentes de acordo com a. Oi, amor, tudo bem? Chegou aqui o meu digníssimo esposo. uhum. Tá? Ok. Então, onde é que eu estava? Nós estamos falando sobre essa questão, né, das relações, né, entre os povos e a questão da transmissão das informações através das ferramentas, além da escrita, né, que hoje Sim, tem a e transmissão disso, né? eu dizia que mais importante do que a resposta a essa pergunta é a pergunta em si. Né? E a gente começa a ver o mundo de outra forma. Né? Quem somos nós? Porque eu me considero um, um cidadão amazônico. Né? E a partir daí entender quais são essas perspectivas. Por exemplo, alguns autores da literatura brasileira e, consequentemente, a literatura amazônica inserida, eles vão dizer, olha, não é uma literatura amazônica, é uma literatura na Amazônia. Por quê? Porque eram pessoas que vinham de fora, observavam, do seu ponto de vista europeu, o, a dinâmica da sociedade, enfim, a paisagem, né? E aí emitiu um parecer do ponto de vista europeu. Bom, há quem diga que por se tratar da Amazônia, já seria uma literatura amazônica. Mas esses povos anteriores, esses povos originários, a gente pode dizer que eram povos amazônicos, necessariamente, se não havia um conceito de Amazônia, esse conceito de Amazônia é um conceito que veio de outra cultura, que chegou aqui e batizou, este aqui é o Rio das Amazonas. Então, esse enorme rio por onde ele passa, existem aí várias tribos, dentre elas as Amazonas, né? A famosa lenda que a, a, a questão da tribo que vivia no matriarcado, enfim, as mulheres comandavam ali a guerra e a caça, né? Essa ideia de que nesse rio viviam estas mulheres, esse povo aí, né? Esse seria o Rio das Amazonas e por aí. E a palavra Amazônia vem de Amazonas, né? Das Amazonas, que são as mulheres cavaleiros, vamos dizer assim. É, Bom, então é uma pergunta complicada.
Uhum. Se não existir Amazônia, por que esses povos seriam amazônicos? Você tinha ali nações indígenas, como até hoje a gente tem nações indígenas, né? Que até hoje vivem aqui isoladas. Bom, então são várias perspectivas e a gente precisa desses vários pontos de vista para conseguir atingir uma realidade. Eu estava vendo aquele seriado Dark, e aí o cara fala assim, olha, se a gente pegar 10 pessoas de 10 pontos de vista, né? Se a gente pegar 10 pessoas para analisarem um elefante, essas 10 pessoas vão dar 10 perspectivas diferentes sobre o elefante. O que a gente precisa entender e fazer é pegar todos esses pontos de vista para conseguir alcançar a verdade. Eu já não concordo porque eu acredito que a verdade neste mundo ela não existe. Por mais que a gente tenha assim 1.000 pessoas, todas as pessoas do mundo observando o elefante e a gente pegasse todos esses pontos de vista, ainda assim a gente poderia até se aproximar da verdade do que é o elefante, mas a gente não vai definir exatamente o que é o elefante. Eu faço essa metáfora do elefante porque deixa eu ligar aqui a luz. Porque a literatura também, as ciências, elas fazem isso. Né? Eu não posso tentar entender um texto literário só pelo contexto linguístico. Eu preciso da história. Eu preciso da perspectiva histórica Diga, para mamãe. poder contextualizar esse texto. Mas eu também preciso da Mãe, perspectiva social. eu quero Eu falar alguma também coisa preciso da comigo? perspectiva filosófica, Pode falar. psicológica. Eu preciso entender quem lê, eu preciso entender quem produziu o texto. Então, são várias perspectivas para a gente conseguir entender o que é a literatura, especialmente a literatura amazônica. Isso E é aí, muito interessante. Mas eu lhe pergunto, professor, é a questão assim, o que a gente poderia considerar, né, assim, um marco, assim, para a gente olhar assim e falar, ora, eu acredito que a partir desse momento aqui a gente consegue realmente criar a historiografia, assim, olha, começou daqui, dentro desse, as primeiras, porque se a gente for tentar buscar, né, até a só oralidade, a musicalidade é infinito. Mas assim, não sei, estou falando como um leigo aqui. O primeiro material escrito, publicado, que a gente tem notícia aqui, como é que o senhor abordaria esse marco inicial na Amazônia aqui? olha, é meio complicado a gente tentar definir um, um marco histórico aqui. Eu poderia levar em consideração uma opinião pessoal minha. Pessoal minha é ótima, pessoal. Eu poderia dizer que às vezes me vem à cabeça o inglês de Souza, mas o inglês de Souza ele, ele não viveu tanto a Amazônia. Ele escreveu os livros dele lá no século XIX, já no período realista, naturalista, mas ele faz, na verdade, a literatura dele a partir de reminiscências, a partir de lembranças do que ele viveu no Estado, do que ele viveu no Pará. E existe uma série de outras literaturas que não são paraenses, que não têm total conhecimento, que permeiam aí, que podem ter sido o marco da literatura. Né? Bom, mas se a gente levar em consideração tanto o contexto quanto a, a pessoa, a gente poderia falar do inglês de Souza. Mas aí, lembrando que a gente pode estar desmerecendo uma série de autores anteriores a ele, que provavelmente produziram na Amazônia, que não tiveram tanto destaque na literatura amazônica, por algum motivo, por motivos vários, por exemplo, por serem negros, por serem mulatos, mestiços, e não tiveram oportunidade de se destacar. Né? Mas, se a gente for levar em consideração a temática, Inglês de Souza é um grande marco na literatura amazônica.
Perfeito. Isso aí também, né, a gente começa a pensar justamente nesse novo modelo aí, né, de histórico, né, dentro dessa historiografia, né, que a gente está falando aqui. E eu queria saber um pouquinho agora do professor Tiago, como é que o senhor vê isso aí, professor, dentro desse contexto histórico aqui da Amazônia? Como é que a gente pode contribuir, né, com essa visão holística que o senhor tem aí sobre esse novo momento aí que a gente está? É bem interessante a gente. Vou pegar um pouco da fala do Alexandre, quando ele fala sobre essa questão do elefante. A gente usa bastante, inclusive, essa narrativa. Na verdade, é um conto, né? Até para trabalhar mesmo com alunos da educação básica sobre essa noção, essa ideia de verdade histórica, o tempo histórico, como observar a realidade, né? Que talvez hoje seja uma das grandes contribuições do ensino de história no Brasil em especial, né? Então, ensinar a pensar historicamente, né? Ensinar que a gente chama de educação histórica é bem interessante nesse sentido. Então, pegando, digamos assim, essa narrativa, quando a gente vai pensar a história, a gente pensa a história sobre diversos pontos de vista, né? E esses pontos de vista eles são conduzidos pela documentação, que a gente chama de fontes históricas, né? As fontes históricas, em geral, são muito associadas à documentação escrita, às cartas, jornais, etc. Mas as fontes históricas, elas são múltiplas, né? São fontes escritas e não escritas, fontes narrativas, fontes orais, documentações orais, fotografias, iconografias, imagens, documentações oficiais. Então, de alguma forma, o historiador ele trabalha muito rodeado por isso, né? São esses vários pontos de vista que as pessoas têm em relação a uma única experiência, digamos assim, né? Uma experiência histórica. Então, o historiador ele tem esse foco, né? De escrever narrativas sobre o passado que estejam baseadas em documentações, né? E aí essa aproximação entre o que a gente chama história e literatura hoje enfim, já é um campo consolidado dentro da história. Ele traz muito isso do ponto de vista de analisar a literatura como fonte para a história, né? Então, como textos ficcionais, né, de modo geral, estou falando aqui de modo geral, como esses textos ficcionais produzidos em determinados momentos da história, eles podem falar sobre a história daquele período, né? Tiago, Oi. já que tu falaste de fontes históricas, não sei se tu me permite, eu gostaria de ler uma carta do padre Antônio Vieira, Sim. falando de De documentos fontes. históricos, que é um documento histórico, mas é também um texto literário, Sim. né, do padre Antônio Vieira sobre a Amazônia. Ele diz o seguinte: destruíram os portugueses mais de 2 milhões de índios, sem haver de sua parte outro título mais que a cobiça dos escravos com que as aldeias populosas dos índios, que desde a ilha do Maranhão até o rio dos Tapajós, eram infinitas, quando os padres foram àquele estado. Estavam todas reduzidas a pouquíssimas aldeotas, cujos índios estiveram já hoje de todos acabados e extintos. Se pelo cuidado e diligência dos padres, se não conservaram os que já não foram fornecendo e aumentando as ditas aldeias, em tanto crescimento como de presente estavam principalmente no Pará. Observa que é uma carta, um documento histórico, mas ele tem traços literários aqui. Se a gente for parar para analisar, ele é categórico, assim, que foram destruídos. E, de certa forma, isso contradiz a ideia de que a ocupação no Brasil, em especial aqui na Amazônia, da qual ele trata, foi algo pacífico. Que não, porque chegaram aqui os portugueses e aí eles se entenderam muito bem, ficaram amigos. Não. Né? Houve aí não foi tão gritante e alarmante como foi a colonização espanhola, mas a colonização portuguesa também deixou marcas profundas na sociedade até hoje, na sociedade paraense, né? E da Amazônia, né? Enfim.
Então, e aí a gente, eu vou falar um pouco sobre o padre Antônio Vieira, uma figura controversa, né? Porque se de um lado ele advogava a causa indígena e em relação ao rei e dizia que não se deviam escravizar os índios, ele era categórico em dizer que os negros, por exemplo, tinham que ser escravos. E aí você pergunta, porque ele gostava mais de índios do que de negros? Não, porque provavelmente, se a gente for pegar o contexto histórico da época, a escravidão negra já era institucionalizada, né? Então, os negros eles eram escravos, eram associados à figura de escravos, enquanto os índios eles estavam num processo de escravização, né? Então era muito mais. E aí a gente tem que lembrar do contexto histórico ali da Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Foi o movimento de retomada da igreja. A igreja perdeu muitos fiéis por conta da reforma, enfim. E aí veio a Contra-Reforma, um pouco do iluminismo também, em consideração. Mas aí você tem a questão da Contra-Reforma, essa retomada da igreja. Se ela estava perdendo espaço na Europa para as igrejas protestantes, ela tinha que tirar um público, né, fiéis de outro lugar. Então, a ideia era catequizar os índios, né? E por que não os negros também, os negros e os índios? Bom, pode ser, calculo eu, que o processo de embranquecimento seria mais fácil em relação ao índio do que o negro, né? E, por outro lado, a questão da escravidão institucionalizada do negro. Provavelmente a igreja também, naquele tempo, tinha muitos negros escravos de profissão. Então, é interessante a gente observar esse ponto de vista aí histórico na fala do padre Antônio Vieira. Ele critica os colonos e, por conta disso, ele vai ser execrado pelos colonos, que não o querem perto, porque ele é contra a escravidão indígena. E aí tem um episódio bastante interessante, que ele estava aqui em Belém, acabou sendo preso, sim. Quando esteve em Belém. E o mandaram do Grão-Pará de volta num barquinho que ele... Eu vou até ler o trecho que ele fala do barquinho. Ranieri, eu só queria fazer uma fala sobre essa questão da escravização, que é importante destacar. A gente está vivendo, na verdade, esse período em que o padre Antônio Vieira vai estar aqui no Brasil, e em especial na região amazônica, no século XVII, o que a gente chama de padroado real, que é, na verdade, a união entre a igreja e o Estado, que vai vigorar até meados do século XIX, né? Enfim, a igreja e o Estado vão estar separados, né? O movimento republicano vai impor isso como uma das questões importantes até para o fim do segundo reinado no Brasil, ali no século XIX. Mas desde, digamos assim, de a implementação do processo de colonização e ocupação de terras no Novo Mundo, ou no Além-Mar, ou a gente pode chamar de qualquer coisa, isso menos de Brasil, tá, gente? Então, no Novo Mundo, enfim, etc., havia essa união entre a igreja e o Estado, onde dois marcos estavam bem definidos. Existia uma posição da igreja, uma necessidade da igreja dentro do contexto da reforma, da contra-reforma, de estabelecer novos espaços de evangelização, e esses espaços vão acontecer no Novo Mundo, né? Por isso, digamos assim, vai ser importante essa evangelização dos índios e a não escravização dos índios, né? Então vai ser bastante marcante isso. Entretanto, de outro lado, a gente também está vivendo aí o processo de avanço do mercantilismo. As grandes navegações já tinham, digamos assim, sido, digamos assim, visto esse novo mundo, né? E a gente precisava definir tanto uma política, de um lado, de colonização e ocupação desses espaços, desses novos espaços, né? Quanto a definição de uma mão de obra, né? Então, essa questão da escravização, da escravidão negra, nesse período, digamos, ela vai ser marcada por essa questão,
que a gente chama de padroado real. Então, não é que a Igreja Católica achasse menos ruim ou tivesse uma política de embranquecimento mais fácil ou mais favorável com o índio. Na verdade, ela tem relação com essa união que havia entre a Igreja e o Estado e o acordo que foi firmado entre a Igreja e o Estado dentro desse processo de colonização do Novo Mundo, né? E aí é interessante notar que dentro da exegese do Antônio Vieira, em vários momentos ele se questiona, ele questiona a própria humanidade dele, quando ele diz o seguinte, né, que é importante que a gente faça esse acolhimento dos índios, que a gente faça esse processo de catequização, evangelização, né, os aldeamentos indígenas, ao passo que a escravidão negra ainda não era um fato na região amazônica. Né? Isso a gente está falando de 1653 e 1661, foi quando o Antônio Vieira passou por aqui. Então, sob o ponto de vista da história em si, a gente vai ter duas questões. A primeira, o padre Antônio Vieira, padre, no púlpito, falando sobre questões religiosas, e o padre Antônio Vieira, público, né, tendo que resolver questões públicas, entre elas as questões dos colonos que precisavam de mão de obra, e essa mão de obra estava sendo aprisionada, digamos assim, pela igreja na época, né? E aí na figura em especial do Antônio Vieira, que vai ser esse homem de letras que vai conseguir descrever esse período. Né? E aí a descrição desse período, sob o ponto de vista da história, vai ser bastante interessante para a gente compreender a história do período colonial na Amazônia. Então, só essa contribuição aí para a gente não ficar com esse ruído no debate sobre a escravização do negro, a escravidão do índio, tá? Aí vou voltar para você. Pegando o gancho aqui, antes do professor Alexandre continuar, é interessante a gente ter uma linha de raciocínio, eu acredito que seria a seguinte, né? A história, normalmente, ela é escrita pelos vencedores da luta, pela guerra, né? E, pelo que eu tô, com a experiência que a gente tem, eu vejo que a literatura, né, professor, ela serve, uma das funções dela também é para contar, né, a informação do outro lado. Seja de uma forma menos contundente, ou que aí você vai disfarçar aquela coisa também para você não ser tão agressivo contra os gestores, os vencedores da guerra, mas que você consiga passar a mensagem do que acontece durante o tempo. Será que a gente pode considerar assim também, professor Alexandre? Eu tá com Sim, é uma frase bastante pertinente. A história ela é escrita realmente por quem venceu. E aí tudo que se aprende na escola deriva disso. Né? Então, é uma história contada pelos portugueses. Né? A história que nós conhecemos. E hoje, o nosso dever é rever isso. Por exemplo, eu sempre estudei na academia que o padre Antônio Vieira era um cara muito legal, e aí a literatura ela acabava focando somente na questão do texto, né, da beleza do texto, mas eu acho que é nosso dever rever isso e entender em que contexto ele estava. Essa questão do acordo entre a igreja e o Estado e o interesse que a igreja tinha na evangelização, na catequização do índio. E aí ele bate de frente, como eu disse, com os colonos, que querem que os índios sejam escravizados porque precisam de uma mão de obra, como o Tiago disse, para poderem lucrar. Né? E aí, nesse momento que ele foi preso ali em Belém, foi mandado de volta para Portugal, ele descreve, ele diz assim, olha, dito barco, colocaram ele num barco e nem estava preparado para viagens transoceânicas. Então ele diz que isso foi uma tentativa de assassinato, né, dos moradores, dos colonos. Dito barco muito velho, roto e mal aparelhado de tudo, e mal fornecido de gente, e não experimentado no mar, porque para esta viagem se tem mudado de latino em redondo, e por tudo isto incapaz de ir buscar as barras e as costas do meio do inverno,
E a qual capacidade é tão notória a todos que indo na dita nau, Sacramento, perto de 50 passageiros, e muito deles muito pobres, nenhum houve que se quisesse aventurar a embarcar-se na dita caravela, sardinheira, segundo ele, que seria para pescar sardinha. Pelo que tudo se mostra que o intento das pessoas que fazem esta separação de navio ou é que ele, Padre de Oliveira, pereça no mar contra toda a piedade cristã, ou para que não possa chegar a Portugal, senão depois de muito tempo, como os oficiais da Câmara do Pará mandavam advertir e pedir aos do Maranhão. Olha só, se não era uma e aí ele diz, olha, se não era uma intenção de me matar, era uma intenção de que eu chegasse depois. Tem um lema que diz o seguinte: quem conta uma história primeiro, quem conta a sua versão primeiro, tem vantagem. Sim. Quando você conta a sua versão primeiro, você tem vantagem sobre a mente das pessoas. Eu achava incrível que, por exemplo, a minha irmã, ela sabia disso instintivamente quando a gente era criança. Quando a gente brigava, ela esperava o papai na porta de casa, porque ela queria contar a versão dela primeiro. E aí muitas vezes o papai, cansado do trabalho, já acreditava nela e nem perguntava a nossa versão. Sim. Tá? Porque ela era mais velha, mais responsável, enfim. Então, olha o que acontecia aqui. O que ele está dizendo? Olha, se não era para me matar nesse barco precário, era para que eu não chegasse primeiro e eles tivessem a oportunidade aí de contar a sua versão primeira da história. Então, e aí, não sei se vocês querem falar alguma coisa antes de eu entrar no próximo texto. Eu acredito que seria isso, né? Realmente a gente conseguir fazer esse contexto. Professor Tiago, eu quero... É bem interessante esse trecho sob o ponto de vista da história, quando a gente pensa nessa fala do Antônio Vieira, né? O Antônio Vieira ele vai ser expulso aqui da região, e é uma decisão bastante difícil para a coroa portuguesa processar essa questão, porque ele tinha muita influência na época, né? Ele, digamos assim, ele tinha o domínio de uma coisa que era muito importante na época, que é o domínio da língua, né? Ele falava bem tanto para os índios quanto para os colonizadores. Então, esse domínio da língua era importantíssimo para que se mantivesse esse território sob o ponto de vista da colonização portuguesa. Haja vista que essas terras do Novo Mundo, no período que o Antônio Vieira está passando por aqui, elas ainda não estão bem definidas, o que é colônia portuguesa, o que é colônia espanhola. Então, esses limites do Novo Mundo, eles ainda estavam muito fluidos, se definindo. E o padre Antônio Vieira, então, com esse domínio da língua que ele tinha, ele vai ser, assim, um importante representante dessa coroa aqui na região. Entretanto, quando ele se posiciona publicamente, né, em relação à questão do apresamento dos indígenas, com relação à escravização e à necessidade de escravos aqui na região amazônica, percebam que isso vai perdurar durante todo... a gente está falando aqui do século XVII, tá, gente? Século XVII, século XVIII, a gente vai perdurar essa questão do debate da mão de obra, né? Posteriormente, com o Marquês de Pombal, o Diretório dos Índios, a gente vai ter solucionado a questão da escravização indígena. A gente não vai mais debater a escravidão indígena. Mas, entretanto, a gente precisa resolver o problema da mão de obra na região amazônica. O que não acontecia em outras regiões, como nas regiões do Brasil, né, como os estados do Rio de Janeiro, etc., né? A gente não vai ter esse problema, e muito menos no Nordeste, a gente vai ter muita mão de obra lá. Entretanto, para a região amazônica, existiam duas questões importantes. A ausência da mão de obra negra e a mão de obra negra que tinha se adaptar a essa região. Porque a adaptação à nossa região sempre foi uma questão, gente. Né? Ela vai durar até hoje em dia, né? Existem pessoas que vêm para cá, pegam uma ferrada de um mosquito, pegam uma chikungunya e morrem, né? Então, essas são, digamos, as especificidades da nossa região que desde o período colonial acontecem, né?
E o negro nunca foi uma mão de obra que se adaptou bem à nossa região. Nem o negro, nem o imigrante, os imigrantes europeus ali no final do século XIX, eles vão ter muita dificuldade para se adaptar à nossa região. Então, o que eu queria falar sobre esse documento sobre esse texto literário que o Alexandre apontou, né? Que a expulsão desse sujeito, desse personagem, digamos assim, de dentro do contexto amazônico, ele vai ser importante, mas ele vai marcar um debate primordial para a gente entender a região amazônica, que é o domínio da mão de obra. Então, diferente, digamos assim, pegando aqui aquela ideia das capitanias hereditárias, que você vai ter um donatário e esse donatário vai ser responsável por aquela capitania, tanto sob o ponto de vista da colonização do espaço, quanto sob o ponto de vista da organização da mão de obra. Para a Amazônia, isso não era um fato. A Amazônia vai ser esse vazio gigantesco no período colonial, aonde a gente tem, de um lado, a mão de obra do índio, que é o único que consegue se adaptar à região, apesar de ele não se adaptar às epidemias que a colonização vai trazer, né? Então, grande parte da população indígena vai morrer em função de doenças trazidas pelos brancos, né? E, de outro lado, marcar o seguinte: quem tem mão de obra na região amazônica tem o domínio sobre o território. É diferente das capitanias hereditárias. A capitania hereditária eu tenho um papel que diz que eu sou o dono daquela capitania. Então, eu tenho o poder sobre a terra e sou eu que defino as questões que vão ser importantes. Para a nossa região, isso não vai acontecer. Na nossa região, no período colonial e na transição para o período imperial, quem tem o domínio sobre a mão de obra vai ser a pessoa que vai ter o domínio tanto político quanto o próprio poder em si, né? Então, a saída do Antônio Vieira vai marcar, digamos assim, esse debate que vai estar posto, né? Porque, de um lado, as pessoas dizem assim, ah, não, Antônio Vieira está aqui, está aprisionando os índios, não deixa os índios trabalharem para a gente não pode escravizar esses índios. Aí a coroa portuguesa tá, ok, retira o Antônio Vieira daí. Só que aí ele passa um problema que o Antônio Vieira estava administrando para os colonos. E essa problemática da mão de obra, ela vai marcar, digamos assim, todo o século XVII, quanto o século XVIII, e ela só vai começar a ser, digamos assim, esmiuçada no século XIX, quando algum tipo de mão de obra começa a fluir, digamos, na nossa região. Mas mesmo essa mão de obra que vai vir no século XIX, ela vai se tornar uma mão de obra revolucionária em função do movimento cabano, né? Então percebam que a lógica da ocupação do espaço e a forma como as pessoas se relacionam com esse espaço durante o período colonial, ela é diferenciada, né? Então, esse escravo que consegue se adaptar à região, o escravo negro que eu estou falando aqui, esse índio que vivenciou a escravização aqui no início da colonização, mas que depois, com o Diretório dos Índios, ele vai ter um outro lugar, um outro espaço dentro desse processo de colonização. E os brancos que estão aqui, eles vão ter problemas seríssimos em relação ao Brasil, né? Por quê? Porque a relação que a gente estabeleceu é uma relação direta com Portugal. A gente não precisava estabelecer uma relação com o Rio de Janeiro, né? E aí, fazendo esse apanhado, né, para a gente chegar um pouco no debate sobre a cabanagem, a gente vai ter todos esses debates acumulados, não resolvidos pela coroa portuguesa. 1808, a coroa portuguesa é expulsa de Portugal, né? E vem para o Brasil, né? Cria-se uma coroa no Brasil em 1808. E aí, posteriormente, a gente vai ter o processo de independência do Brasil, onde o Pará não queria fazer parte desse processo, né? Porque tinha relações políticas, econômicas muito bem estabelecidas com a Europa. Tanto com a Europa, mas em especial com Portugal. Né? E aí, quando a gente avança em direção ao movimento cabana, esse movimento revolucionário aqui de meados do século XIX, né, do primeiro meado do século XIX, a gente vai perceber que esses sujeitos, esse índio, negro, esse branco que está insatisfeito com a política que está sendo estabelecida no Rio de Janeiro, vão se amotinar e vão buscar, então, chegar ao poder de uma forma revolucionária, de uma forma que não aconteceu, digamos assim, na história do Brasil, da forma como aconteceu na cabanagem, né? Quando efetivamente o povo chega ao poder, e isso vai ser muito interessante, vai ser marcado tanto na história quanto na literatura, né? E eu queria dar essa ponte aí para o Alexandre falar um pouquinho sobre isso do ponto de vista da literatura, e depois eu volto falando sobre a história.
Então, eu acho que, inclusive, a gente pode dizer, pelo que tu disseste, pelo que a gente sabe, que o movimento cabano ele foi gestado no período colonial. Não sei se tu concordas comigo. Porque essas disputas de poder e a forma de exploração, a questão da mão de obra, tudo isso vai começar, vai ser gestado, como eu disse, nesse período. E aí a figura do padre Antônio Vieira é importante nesse contexto. E essa questão da relação dele com os colonos, enfim, com a coroa portuguesa. Eu gostaria de ler um sermão aos peixes, que foi dito em São Luís. Ele diz assim o seguinte: a primeira coisa, por que é um sermão aos peixes? É interessante esse nome, sermão aos peixes. Primeiro, é uma analogia com São Francisco, que falava com os animais. E segundo, ele utiliza essa analogia com São Francisco justamente porque ele dizia que as pessoas não o escutavam. Os colonos, os portugueses que viviam aqui e disputavam com ele essa questão, não o escutavam. Então, para que eu vou fazer um sermão para as pessoas? Eu vou fazer um sermão aos peixes. E aí ele começa dizendo o seguinte: a primeira coisa que me desidentifica, peixes, ele usa o vocativo peixes, vai falando diretamente aos peixes, de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se for pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, basta um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes, não bastam 100 pequenos nem 1000 para um só grande. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isto que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade que é a vez de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá. Muito mais se comem os brancos. Vede vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vede aquele subir e descer as calçadas, vedes aqueles entrar e sair sem quietação nem sossego, pois agora aquilo andares buscando os homens como hão de comer, e se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem os herdeiros, comem os testamenteiros, comem-nos os legatários, comem-nos os credores, comem-nos os oficiais dos órgãos, e os defuntos e ausentes comem no médico, que o curou ou ajudou a morrer. Come-o o sangrador, que lhe tirou o sangue, come-o a mulher que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa. Enfim, ainda o pobre defunto e não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra. Observa. É interessante a gente pensar que esse texto do Padre Antônio Vieira, ele está dentro de um período histórico e literário chamado Barroco. Então, ele é um texto riquíssimo em metáforas. O Barroco é a arte do exagero. A historiografia literária define esse período como período barroco. E ele está completamente, apesar de ter resquícios aí das literaturas de viagem, ele tem bastante características barrocas, esse texto. As metáforas são grandiosas. Quem são os peixes aí que comem uns aos outros? Vejam, ele usa a metáfora do peixe para falar da própria sociedade ali. E é interessante que no final, e de si mesmo também, ele se julga comido pelos portugueses que cá vivem, que não deixam com que ele, segundo ele, façam o seu trabalho. Então ele critica bastante
aí, né? E olha que ideia interessante. Ele diz que o defunto, antes de ir à Terra, com T minúsculo, já o tem comido toda a Terra com T maiúsculo. Ou seja, nós, antes de morrer, somos devorados de várias formas. Né? Então, ele fala da questão da exploração, do lucro, da mais-valia, tudo aqui nessa questão. Que antes a gente ir para a Terra com T minúsculo, a gente é devorado em vida pela Terra inteira, pelo mundo inteiro. Né? Por onde a gente passa, a gente está sendo devorado. Né? E essa é a maneira que o padre Antônio Vieira elaborava isso. Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre o texto. Eu acredito que isso aí, né, professor, a gente realmente vive isso de uma forma atemporal, né? Hoje nós estamos aqui na segunda década do século XXI e todos os dias a gente passa por situações sociais, de transformação, de remodelamento e às vezes até mesmo de agressão, não só física, mas verbal. E eu acredito que melhor se saem aqueles que conseguem compartilhar essas informações não de uma forma tão agressiva. Né? E aí fica no leitor ou aquele que ouve, né? E mais para frente aquele que vai nos assistir aqui, o nosso amigo internauta, é justamente entender esse contexto aí e saber a interpretação do que ele está lendo. O interesse que muitas das vezes aquela mensagem está sendo passada e o contexto que ela passa. É interessante Pode falar. Vamos junto. O Antônio Vieira aparece muitas vezes que ele escreve para o futuro, né? Porque essas figuras de linguagem que ele usa, né, a antítese, a metáfora, a anáfora, enfim, a obra do Antônio Vieira é permeada de figuras de linguagens que são difíceis da gente compreender, né? A gente compreendeu hoje essas figuras de linguagem são difíceis, o próprio texto dele, né, que é riquíssimo, fala sobre de forma alegórica, né? E muitas vezes parece que de fato ele escrevia para registrar para esse leitor do futuro um olhar sobre esse passado, né? Eu acho que a contribuição do Antônio Vieira, sob o ponto de vista da história, nesse aspecto é importantíssima, né? Porque quem consideraria, digamos assim, essas ironias que ele, enfim, propõe, né, em seu texto, dentro de um contexto que a gente está falando como é que eu posso dizer aqui? A gente está vivendo o momento das monarquias, né? Desses reis absolutos, escolhidos por Deus e etc., onde esses reis não poderiam ser criticados, né? É uma sociedade que é uma sociedade de antigo regime, né? Então, o Antônio Vieira, quando ele escreve o Sermão aos Peixes, ele é sensacional, porque ele está criticando essa sociedade, ele está criticando essa forma de poder, né? E ele sabe que não será repreendido por isso, porque as pessoas não vão entender o que ele está falando, né? Eu acho que é exatamente esse o sentido da alegoria. Então, quando o historiador se coloca diante de um texto desse, né, a gente faz o que a gente chama de leitura a contrapelo, né? O Carlo Ginzburg ele fala que o historiador ele tem essa função de ler o que não está escrito ali, né, naquela documentação, ver essas pessoas que não falam, essas pessoas que estão sob esse olhar aí do vencedor, né? Quem escreveu a história foram os vencedores, mas eles escreveram sobre os perdedores também, Sim. né? Então, como a gente encontra esses sujeitos, né? Que é o que o Carlo Ginzburg fala sobre essa leitura a contrapelo, né? Dentro de uma documentação produzida pelo colonizador. Né? Inclusive, hoje a gente chama isso de uma história decolonial, né? A história onde a gente vai ver essas pessoas, esse negro, esse índio, esses outros sujeitos, mesmo eles estando em uma documentação sendo produzida pelo vencedor, né? Então, Sermão aos Peixes, amigo, foi sensacional você ter citado Sermão. Eu me lembro muito da minha graduação, né? A gente estudando esse sermão, me lembrei muito da minha aula da graduação, né? Que
essa alegoria, as alegorias que o Antônio Vieira cria, né, na sua narrativa, nas suas exegeses, são muito interessantes, né, sob esse ponto de vista, tanto da história quanto da literatura. Eu queria falar um pouco sobre duas coisas que você... o Tom, ele fala da questão da temporalidade do texto do Padre Antônio Vieira. E tu falaste da atualização, que ele... são duas coisas que dentro da literatura a gente chama de universalidade. O texto, ele é universal. E por conta disso, ele atravessa o tempo. A gente pode ler aqui o Padre Antônio Vieira, entender o contexto histórico, mas a gente, de alguma forma, entende que isso existe até hoje. Determinadas particularidades da sociedade, veja, quando ele fala do peixe grande comer o pequeno, e para ele não bastam poucos, tem que ser muitos, é o que a gente observa na sociedade, né? Hoje em dia. Então, ele criticava, você tem aqui um gênero literário aqui, que é o sermão, que hoje em dia não tem tanto destaque, mas que, apesar do gênero, apesar do contexto histórico, a gente consegue entender o que ele diz, e a gente consegue entender a sociedade como ela é hoje, né, por conta das coisas que aconteciam no passado, né? Então, eu acho que está na hora da gente entrar na questão da cabanagem. Eu queria que tu falasses um pouco sobre o movimento da cabanagem antes da gente falar aqui do texto do Inglês de Souza. Professor Tiago, só para a gente já começar com uma pergunta bem que há algum tempo já me faz pensar. Será que se a Dom Pedro, ao sair de Portugal, ao invés de ter vindo para o Rio de Janeiro, tivesse vindo a Belém e se estabelecido a sua sede aqui, a nossa história seria diferente? Olha, Da cabanagem? não existe. Eu não sou muito adepto da história do Si, tá? Acho que a história acontece da forma como ela tem que acontecer, né? Os fatos se desenrolam dessa forma. Até existe alguma coisa sobre essa história hipotética, sobre essa história do que teria sido, né? Mas a história, ela de fato não trabalha com essa hipótese, né? Do que poderia ter acontecido se tivesse acontecido, né? E, assim, eu sou historiador do tempo presente, né? Acho que eu até falei demais sobre o período colonial, mas não tem essa história do Si. Eu acredito que era para ter sido o Rio de Janeiro, era para ter sido da forma que foi. Acontece que a história se processava de forma diferente desses dois espaços, né? O Grão-Pará e o Maranhão teve uma forma de lidar e se relacionar com a colonização, e o Brasil teve outra forma, né? Então, as questões são bem diferentes em termos da experiência que se tem, né? A experiência histórica que se tem são diferentes. Então, eu acredito que a nossa história tinha que ser dessa forma e ela é importante, ela é marcada. E a cabanagem em si é uma história muito disputada, né? Uma memória disputada, né? Quem é que tem aí o privilégio, digamos assim, de se associar a essa ideia? Então, Jade Barbalho tentou se associar a essa ideia, Edmilson Rodrigues, políticos em geral se associam a essa ideia do movimento cabano, né? Hoje em dia, quando as pessoas pegam aquele chapéu de palha e tira uma camisa e aí vai fazer uma pose assim meio cabano e tal, tá associando essa ideia de ser revolucionário, né? Então, acho que a cabanagem ela traz esses múltiplos sentidos, né? E sempre sentidos revolucionários, com uma imagética incrível, a forma como aconteceu também. Então, acredito que é por esse caminho que a gente vai, não pelo caminho do se tivesse acontecido, o que poderia ter acontecido. Sem dúvida. Mas falar sobre o movimento cabano, né? Uhum. Gente, então, bom,
cabanagem ela vai acontecer, digamos assim, no período entre 1835 e 1840, né? Que ela vai eclodir, digamos assim, aqui no Pará, né? Eu vou tentar não me focar muito na história, nos vinagres e tal. Enfim, eu vou tentar falar de uma maneira mais geral, né? Sobre esse contexto da cabanagem, porque a gente tem uma questão importante na cabanagem, que ela traz debates sobre a cidadania e uma identidade revolucionária no norte, digamos assim, do Brasil agora, né? A gente está falando do norte do Brasil já. Então, esse movimento cabano, ele vai ser muito marcado por essa busca dessa identidade, né? Dessa identidade revolucionária, e uma identidade que extrapola limites, né? Ela vai estar para além do estado do Pará, ela vai estar para além da Amazônia, né? Ela vai tocar, digamos assim, limites internacionais, ela vai ter o que a Magda Ritchie chama de trocas revolucionárias, né? Então, não custa nada a gente lembrar que aqui em cima da gente, né, aqui nas Guianas, a gente vai ter a Guiana Francesa, que vai estar sendo bombardeada aí por questões relativas à Revolução Francesa, a movimentos revolucionários, etc., né? Então, essas trocas culturais, essas trocas de experiências revolucionárias, elas vão dar uma riqueza gigante para o movimento cabano, né? E aí perceba o seguinte, que os cabanos, de acordo com a Magda, né, eles estabelecem um movimento regional típico do período regencial, né? Então, a gente está falando daquelas regências que vão ter ali na década de 30 do século XIX, né? Quando o Dom Pedro volta para Portugal, e aí fica aquela questão da regência até que fosse dado o golpe aí da maioridade do Dom Pedro II, né? Então, são movimentos que, não, de alguma forma, não estão contentes com a forma como o Brasil vinha sendo administrado naquele período, né? Só que o movimento cabano, diferente do movimento da Farroupilha e outros movimentos do período regencial, ele vai ter uma característica de que esses cabanos não se denominam patriotas, né? Eles não reivindicam para si essa característica, né? O que não correspondia a não ser brasileiro, né? A questão, então, é uma identidade deste povo, dessas pessoas. Então, eu nem estou lutando por um patriotismo, nem estou lutando por reivindicando uma brasilidade, ser brasileiro, o que é ser brasileiro, não. Há uma identidade entre povos e etnias e culturas diferentes na luta contra o mandonismo do branco e do português, né? Então, perceba a riqueza desse movimento, né? A gente não está falando do movimento de vencedores, de brancos, de colonizadores. A gente está falando de várias etnias, índios, negros, escravizados, ex-escravizados, brancos empobrecidos, pessoas sem direitos, etc., que vão se juntar dentro de um movimento numa luta por direitos e liberdades, em um espaço de trocas revolucionárias, né? Então, eu acho que essa é a riqueza da cabanagem, né? Sob o ponto de vista de uma identidade revolucionária, que não é, como eu falei para vocês, uma identidade brasileira e também não é uma identidade patriótica. Eles não tinham esse interesse dentro do movimento, né? Então, uma coisa que a Magda também coloca é que havia um pacto secreto dentro da cabanagem que dizia o seguinte, que existiam permutas revolucionárias com outros movimentos revolucionários no Brasil, né? E que o movimento cabana ele acabou exportando lideranças para outros lugares, tanto no Brasil quanto dentro das fronteiras internacionais do Brasil na época, né? Esse movimento revolucionário ele tem uma capacidade de interiorização, então você vai chegar a interiores do Pará, que podem ser aqui em Cametá, como podem ser no Baixo Amazonas, e você vai ter registros de experiências revolucionárias relativas à cabanagem, né? Então, não foi um movimento que se circunscreveu a Belém, né? Ele se interiorizou, né? Esse movimento, de uma maneira geral, ele pregava o ódio ao branco, o branco visto como esse colonizador, né? E o fato de que existia uma beleza revolucionária que se processava pelos interiores da Amazônia, né? Essa beleza revolucionária, ela vai se ampliar quando o movimento cabana ele vai tocar
áreas de quilombos, áreas de comunidades mistas de negros, índios e mestiços, né? Então, ela vai ter essa simbiose, digamos assim, essa discussão amazônica, o que é ser amazônico, afinal de contas, né? Ser amazônico era ter essas características do português, do colonizador, etc. Não. Não porque a experiência histórica desse espaço não se processou da mesma forma, né? Então, digamos assim, que hoje não é à toa que hoje em dia, por exemplo, a gente associa movimentos revolucionários ao movimento cabano, né? Essa bandeira vermelha, né? A bandeira do Pará, essa bandeira, etc., né? Quando a gente pensa o movimento sem terra, quando a gente pensa o movimento das atingidas por barragem, movimento de mulheres amazônicas, mulheres negras amazônicas, movimentos sociais de esquerda em geral, partidos políticos de esquerda que vão se atrelar a essa memória da cabanagem, a própria disputa da cabanagem, né? Tanto do ponto de vista da afirmação do movimento, quanto do ponto de vista da descaracterização do movimento, né? Percebam que, por exemplo, logo no início, nos primeiros dias do governo do Helder, a gente vai ter o quê? A Úrsula Vidal, que acabava de sair do PSOL, né? Para assumir a Secretaria de Cultura, fazendo uma movimentação relativa ao movimento da história do movimento cabano e iluminando ali o memorial, a cabanagem que fica ali no entroncamento, né? Esse memorial que demonstra, as pessoas pensam que aquilo ali é uma mão, mas na verdade é um gráfico ascendente, né? E esse gráfico ele tem uma ruptura, ele tem uma quebra no meio dele, né? Em homenagem aos mais de 30 mil mortos durante o movimento cabano, né? Mas que, apesar das perdas, esse movimento ele continuou crescendo e ele duraria até os dias de hoje, né? E percebam que esse gráfico, ele, de alguma forma, faz sombra ao descanso desses cabanos que estão enterrados dentro desse memorial, né? Lá naquela parte onde a gente tem eu esqueci o nome da forma geométrica agora, né? Então, essa sombra ao movimento é o que marca a obra do Oscar Niemeyer. Então, percebo que tão Eu logo acho o que Helder parece um assume o losango, aquela governo, parte de baixo que é tu um fala. losango, né? Esse movimento cabano, ele imediatamente vai ser reconduzido para o centro do debate político do governo do Helder, que é filho do Jader Barbalho, que é quem contrata a obra por Oscar Niemeyer, né? Então, obviamente que a Úrsula Vidal estava fazendo essa movimentação de demonstrar também que esse governo teria essa característica revolucionária, né, que apesar dos pesares, etc., ele teria essa característica de trazer, digamos assim, para o centro do debate político questões que vão ser importantes do ponto de vista da condução do poder no estado do Pará. É uma forma, digamos assim, de dizer o seguinte, que uma pessoa que governa o Pará não pode governar o Pará de qualquer maneira, né? Porque esse foi o único lugar, durante o período imperial, em que o povo chegou ao poder, se conduziu ao poder, apesar do que se mandava, digamos, na época, do que o Rio de Janeiro definia, né? Então, eu acho que a cabanagem traz muito disso e um movimento multifacetado, né? É um movimento que é multiétnico e que sobre ele tem muita coisa para falar e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente quer falar sobre ele. Ranieri. Eu acho que aí é nessa hora, né, professor Ranieri, aí vem a história da presença de Inglês de Souza, né? Uhum. Comente um pouquinho desse grande autor para nós. Então, antes de falar do autor, eu acho interessante a fala do Tiago, porque ele traz a cabanagem, o contexto da cabanagem para a nossa atualidade, né, para a questão política paraense. E é interessante a gente lembrar que a cabanagem foi um levante civil, violento, né? E por que eu estou falando disso? Porque hoje eu vejo alguns amigos dizendo, olha, a solução para o Brasil é uma guerra civil. É verdade, eu ouvi essas uma... bobagens. A solução do Brasil é uma guerra civil, ou então você observa determinados políticos dizendo que vão armar a população, né? Como se o outro lado não fosse se armar, né? Uhum. Sabe? Então, tô rindo para não chorar, porque é algo medonho você escutar isso de um presidente.
Mas ok. O registro do Guilherme de Souza, que nasceu em Óbidos, né, antigamente chamava Paulo X, né, ele passou a infância em Óbidos e depois foi morar no Rio de Janeiro. E aí escreveu os livros dele de lá, com as lembranças que ele tinha do contexto amazônico. E aí ele deixa claro aqui da questão da reminiscência. Eu vou ler para a primeira parte sobre esse ponto de vista aí. O texto chama A Quadrilha de Jacó Patacho. Ele trata de uma família, você tem um português ali, o pai, vive ali numa espécie de sítio, de fazenda, enfim, e aí chega um barco ali no sítio dele, na casa dele. E aí as pessoas pedem abrigo. Olha, a gente estava ali passando, e aí não queria passar a noite, está com medo de chover, enfim. Ele, como faziam as pessoas na época, oferecia estadia para os viajantes, né? E aí ele oferece essa estadia. E aí, só que uma das pessoas que está na casa dele acaba sendo reconhecida pela filha dele como um dos integrantes da quadrilha do Jacó Patacho. E aí, quando ela se dá conta disso, ela já olha para fora e vê um monte de gente lá fora da casa, pronto para invadir. Então, ela consegue fazer com que o irmão e o pai matem o tal do Saraiva, que era um dos principais nomes da quadrilha do Jacó Patacho, mas aí não consegue fazer com que a família se salve. E ela acaba, o pai, a mãe, o irmão acabam morrendo, e ela é levada pela quadrilha do Jacó Patacho e estuprada sistematicamente ela foi mantida viva, né, segundo conta a história, e foi abusada sexualmente, segundo conta. E vejam que ele está utilizando aqui a própria história oral, a própria literatura oral, né? Com certeza muitas histórias circulavam ali onde o inglês de Souza vivia, lá em Óbidos, e essa é possivelmente uma das histórias mais contadas daquela região, ao ponto dele lembrar detalhes dessa história e contar no livro Contos Amazônicos, né? Então, eu vou ler alguns trechos. O primeiro deles é esse aqui. A Sora Maria continuou a mostrar-se apreensiva. Muito se falava, então, nas façanhas de Jacó Patacho, nos assassinatos que a miúdo cometia. Casos estupendos se contavam de horror indizível. Incêndios de casas depois de pregadas as portas e janelas para que não escapassem à morte os moradores. Enchia as narrativas populares e a personalidade do terrível Saraiva, o tenente da quadrilha, cujo nome não se pronunciava sem fazer arrepiar as carnes aos pacíficos habitantes do Amazonas. Félix Salvaterra tinha fama de rico e era português. Duas qualidades perigosas em tempo de cabanagem. O sítio era muito isolado e grande a audácia dos bandidos. E a mulher tinha lágrimas na voz lembrando estes fatos ao marido. Então, quando eles chegam ali, aquelas pessoas chegam, ela faz questão de lembrar, olha, cuidado. Mas eles chegam lá e contam uma história extremamente verossímil, que faz com que eles acreditem que eram realmente pessoas ali, trabalhadores, que eram comerciantes e tal. E aí a filha do Félix Salvaterra, do português, ela ficou com mas de onde eu conheço esse cara? Que era o Saraiva, o tenente lá do Jacó Patacho, né? E aí ela tem um trecho que ele diz assim: lhe lembrara a mãe, pouco antes, sobre os crimes diariamente praticados pela quadrilha de Jacó Patacho. Eram donzelas raptadas para saciar as paixões dos tapuios, pais de família assassinados barbaramente, crianças atiradas ao rio com uma pedra ao pescoço, herdades incendiadas,
quadro interminável de atrocidades inauditas que lhe dançava diante dos olhos e parecia reproduzido nas sombras fugitivas projetadas nas paredes de barro escuro de seu quartinho pela luz vacilante da candeia de azeite de mamona. Então, eu volto a falar dessa questão das pessoas que acham que uma guerra civil vai solucionar os nossos problemas. A gente vai ver exemplos, tipo a Síria, a guerra da Síria. Vejam, então, não acho que nenhum tipo de guerra soluciona alguma coisa, né? Soluciona para quem tem mais recursos, enfim, consegue comprar mais armas, mas eu acho que a via democrática ela é sempre, por mais que a democracia ela tenha essas, as pessoas acabem encontrando ali, como diz, buracos ali em que eles acabam, por exemplo, a questão do mensalão, acabem achando formas de driblar a democracia, mas ainda é a melhor forma de resolver questões, de gerir uma sociedade de forma democrática, né? Não com guerras, com levantes, enfim, que vão gerar uma reação daquelas pessoas que vão se sentir inconformadas com isso. Eu não sei se o Thiago quer falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que é o seguinte, né, professor Alexandre, a questão da violência gratuita, né, ela é um dos grandes problemas da humanidade, né? Então, quando você traz essa possibilidade para um cenário regional, nacional, sempre a população, em geral, ela sempre vai ser a mais afetada. Porque, eventualmente, agora, né, as pessoas que estão assistindo ao nosso vídeo aqui, ele vai ser um vídeo aqui no YouTube, né, então vai ficar temporal, mas agora na segunda, estamos em 2020, né, em julho de 2020, nós estamos atravessando uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Nós temos até um vídeo que fala sobre isso. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo os 2 vídeos que a gente fala sobre isso. Mas você vê que quem é que está mais afetado são justamente as comunidades, as sociedades que têm maior vulnerabilidade, né? E não adianta, o mais fraco, ele sempre vai precisar de um apoio, ele sempre vai estar mais suscetível ao fracasso, ao erro, à necessidade, porque é assim. É o sistema que hoje existe e impera na sociedade. Eu queria fazer um comentário sobre o Inglês de Souza e a sua obra, até para trazer um pouco de relação para o tempo presente. Uma coisa que é muito interessante no Inglês de Souza é a forma como ele descreve esse homem amazônico apegado à terra, né? Não sei se o Alexandre concorda comigo, mas uma coisa que me lembrou muito de 2020, esse ano maluco que a gente está vivendo, que assim, ao longo da obra ele discute muito essa questão das queimadas, de casas queimadas, de incêndios na floresta, coisas do tipo, coisas do gênero, né? E me lembrou muito as queimadas na Amazônia no início de 2020, chocando o Brasil inteiro, né? E aí, assim, eu dizia, gente, é interessante que sempre teve queimada aqui na nossa região, né? Já desde o período colonial a gente tem registros de queimadas, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção no trecho que o Alexandre colocou, né? Sobre o Jacó Pataxó na obra, né? Que ele fala sobre essa questão dos incêndios, né? Então percebam como esse cotidiano de queimadas, de incêndios no interior da Amazônia, ele não é uma coisa recente, né? Talvez tenha chocado o Brasil pela fumaça ter chegado em São Paulo. Mas que a gente convive com isso cotidianamente, a gente convive, né? Até no início do ano, eu percebi que realmente o aumento no número de queimadas ele foi significativo, né? Eu costumo viajar bastante para o interior, pela universidade, para ministrar cursos. E aí é sempre interessante de perceber que os nossos governantes, em geral, são influenciadores, né? E o nosso digital influencer atual, né? Presidente e digital influencer, ele tem esse poder de falar uma coisa num dia e no outro dia essa coisa tomar uma dimensão gigantesca. Tal foi o caso das queimadas aí
no início de 2020, né? Apesar de elas sempre existirem, realmente elas nunca aconteceram da forma como aconteceram. E aí é interessante esse registro do Inglês de Souza na sua obra, né? Porque fala sobre esse cotidiano, esses cotidianos no interior, nos interiores da Amazônia. Então, professor Alexandre, se alguém Sim, quer completar. é interessante a gente. O Thiago falou algo interessante, importante. Essa questão do homem descrito pelo Inglês de Souza como apegado à terra, à natureza, enfim. A gente precisa entender que, historiograficamente falando, né, a literatura desse período ficou conhecida como literatura realista naturalista. Né? E há quem diga que, na verdade, foi o Inglês de Souza o primeiro, foi do Inglês de Souza o primeiro texto realmente naturalista, que ele seria o pioneiro e não o Aloysio Azevedo, com o Cortiço. Então, o que se despontava nesse período aí do naturalismo e do realismo? A questão da relação do homem com o homem como um ser determinado por questões biológicas aí. Então, a gente percebe muito isso na literatura do Inglês de Souza, né, como a forma como os personagens eles agem de forma determinista. Aí não é uma escapatória para o homem, porque ele é levado por questões animalescas. Né? Então, você observa em toda a literatura desse período, ou na maior parte dela, o que se destacou, que essa relação do homem com a natureza, por isso o nome naturalismo, por isso o nome realismo-naturalismo. Então, é interessante a gente não perder de vista essa particularidade. Dentro da historiografia literária, Inglês de Souza está dentro do realismo e do naturalismo. Né? Então, a gente vai para o último trecho. Falar um pouco sobre voltar à questão da reminiscência, das lembranças dele, do período que viveu na Amazônia. Só muito tempo depois conheci os pormenores desta horrível tragédia, tão comum, aliás, naqueles tempos de desgraça. A Sora Maria dos Prazeres e a Anica haviam sido levadas pelos bandidos depois do saque de sua casa. A Anica tocara em partilha a Jacopatacho. E ainda, o ano passado, a velha Ana, lavadeira de Santarém, contava, estremecendo de horror, os cruéis tormentos que sofrera em sua atribulada existência. Vejam, observe aí, a história ela também se serve do oral. Né? Por isso existe um campo da história que chama história oral. Né? E essas reminiscências elas ajudam a contar o que aconteceu nesse período. Acho que não dá para dizer se houve vencedores. Oficialmente houve vencedores, óbvio, mas os danos colaterais foram grandes para a sociedade. A sociedade até hoje vive, né, desse embate cabano, que se reflete na política, como o Thiago falou. Então, a literatura e a história, elas também se voltam para o presente, elas também nos ajudam a entender o presente. Né? E aí a gente vai tocar novamente na questão da universalidade da literatura. Né? É uma obra que tem como pano de fundo a Amazônia, mas ela trata de questões universais, né? de coisas que permeiam essa sociedade e talvez muitas outras. Então, eu vou encerrar minha fala por aqui. Vou agradecer o convite do Tom, a presença do Thiago aqui, um grande amigo, dois grandes amigos, aliás. O Tom conheço há muitos anos e fomos colegas de trabalho durante alguns anos. E muito obrigado, Tom, obrigado, Thiago, pela participação. E se Deus quiser, a gente vai organizar aí uma outra fala só para falar sobre o período da borracha e a literatura nesse período e pós esse período. O Thiago. Gente, muito obrigado pelo convite, inicialmente o convite do Alexandre, e prazer conhecer você, Tom. Para mim foi bem legal fazer esse diálogo. Eu falei para o Alexandre que eu não sou muito do campo da história e literatura, né?
Existem pessoas que têm aí um repertório nessa área aqui, né? Eu até indiquei, falei para ele da Maíra Maia, do próprio Aldrin Figueiredo, né? Que é uma referência interplanetária, se existir. Inclusive, tive que ler bastante o Aldrin para me preparar para essa nossa conversa, mas acabou sendo bem interessante, gente. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos estreitar esses laços, né? Eu acho que isso é importante. Para mim foi um desafio muito bom estabelecer esse diálogo. Eu sou da história política, né? Então eu estou mais acostumado a debater as coisas sobre esse ponto de vista, mas foi bem interessante. E aí, sugerindo, já dizendo que realmente vai acontecer o nosso próximo encontro, eu ia sugerir para o Alexandre a gente fazer um debate sobre esse início do século XX, com Euclides da Cunha, Alberto Rangel, Alfredo Ladislau, né, que vão estar falando aí sobre esses sertões, essa Amazônia, essa terra imatura e tal, porque seria bem interessante para a gente pensar duas coisas. Pensar essa literatura do início do século, né, dialogando aí com o movimento modernista, etc., mas, sobretudo, como essa literatura vai ser instrumentalizada pelo governo do Getúlio Vargas para estabelecer um discurso sobre a Amazônia no início na primeira metade do século XX. Eu acho que seria um debate legal, amigo, para a gente fazer aqui com o Tom. Te lanço aí essa proposta. Pronto. Então, meus amigos, vocês estão acompanhando o nosso vídeo, que gostaram do nosso Smart Jungle de hoje, deixem os comentários aí, curte. O que vocês acham aí da proposta do professor Tiago? O que você acha sobre isso aí? A gente pode fazer mais um agora, ampliando esse debate da literatura, já chegando do século XIX, chegando no século XX, avançando já para um contexto quase no século XXI. Deixe seus comentários aí e eu fico no aguardo. Meus amigos, um grande prazer. A gente está aqui justamente para isso, para tirar a zona de conforto e criar ideias disruptivas. Esse projeto Smart Jungle ele vem com o intuito de uma parceria entre a União Pará e a União BR, que é o Faces do Bem, que ele vai ser um projeto da Amazônia Tech para distribuição de face shields, máscaras e álcool em gel para as comunidades da Amazônia. Já estamos no Amapá, no Amazonas, Rondônia e praticamente todo o estado do Pará. Quem quiser conhecer mais, acompanhe nossas redes, Instagram, Facebook, e um grande abraço a todos. Abraço. Abraço.